Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta segunda-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. O Flamengo venceu o América Mineiro por 3-0 e empatou ali com um número de pontos com o Palmeiras, está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, restam apenas 3 rodadas. E o Flamengo, meus amigos, o Flamengo foi elogiado demais aí pela imprensa esportiva de todo o Brasil, que rasgou elogios aí ao Flamengo, falando sobre essa vitória e sobre o momento, a era Tite. O Flamengo é outro time com o Tite. E nós vamos analisar aqui os comentaristas trazendo as informações do Flamengo sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro. Tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem o Neto falando aí sobre o Flamengo, tem o Pilhado, o Mauro. E tem um detalhe aí, lembrando a era 2009, onde o Flamengo conseguiu uma arrancada na parte final do campeonato e conseguiu o título. Será que o Flamengo pode realizar esse mesmo feito de 2009 e conquistar esse título do Campeonato Brasileiro? Escreva nos comentários aí a sua opinião, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo, lembrando que aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal Apito Final, ao canal do Pilhado, ao canal do Mauro, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então analisar na manhã dessa segunda-feira as últimas informações do Flamengo. O Flamengo também está recheado desse perfil, desse tipo de jogador e também por isso conquistou mais uma vitória no Brasileirão, passou por cima do América, lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Vamos dar uma olhadinha como. Aí o Pedro, desde a estreia do Tite no Flamengo, fez 9 jogos, foi quem mais jogou. Em todos os itens aí ele é o primeiro, fez 6 gols, já um número bem representativo, 37,5% dos gols do time. Finalizou 22 vezes, 12 delas no alvo. Ações na área rival foram 28 e minutos para marcar um pouco mais de uma partida, 111,2 minutos. Na verdade, com os acréscimos que a gente tem em todos os jogos, é praticamente um gol por jogo. Eu sou mais um que participa de toda uma engrenagem que ela tem uma equipe de trabalho muito grande. E eu sou uma das pessoas que buscaram esse objetivo, não individualmente, mas tendo a consciência desse grupo todo. Eu não sei da pontuação. Sinceramente, eu não sei, e vou te dizer, não quero nem ver, porque eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu desfoco do meu trabalho, e eu sei que o meu sentimento era assim, claro que eu vou estar tendo contas que estão na frente, claro que sim, humanamente, mas eu tenho que isolar e ficar focado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso melhor trabalho possível. A responsabilidade a gente tem, ela é inerente à atividade, ela é da visibilidade que o atleta tem, que nós temos, ela é inerente da grandeza do clube, isso é inerente. Resultado só gera confiança se ele vem antes de desempenho. Se não vier desempenho, vai para casa, tu olha, mas não te dá uma solidez, não te dá um verdadeiro... Vencemos porque nós jogamos bem, porque nós somos superiores. Em grande parte do jogo, vai ter momentos, eu volto a dizer, desses pequenos jogos, dependendo do grande jogo, o adversário também vai ter supremacia. Acelerou, por exemplo, o América nos 10 primeiros minutos, bastante. E aí o contexto todo nos trouxe. Então, confiança ela gera com desempenho, senão é ilusão. O pilar é equilíbrio. A equipe aumentou o número de gols e ela diminuiu o número de gols feitos e ela diminuiu. Então ela equilibrou. Essa é a essência para mim do futebol, essa é a essência de encontrar um performance em alto nível. Nessa rodada o Flamengo ultrapassou, é o vice-líder, né? E ultrapassou quem? O Botafogo. Vamos falar do Flamengo um pouco. Tem os gols do Flamengo aí, Michelete e o Rodrigo aí. Vamos colocar os gols do Flamengo, que foi contra o América. Quando o Tite chega, a expectativa era de... Pode deixar. A expectativa era de
de uma classificação de Libertadores, até pela pontuação, do que o Jorge Sampaoli deixou, uma desgraça, uma terra sem lei, né, no Flamengo. O que pensar do Flamengo hoje, com 63 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Palmeiras, mas também enfrenta o Galo, né? Aí a gente já coloca como comentarista, que para quem a gente fala, não, mas é muito mais difícil enfrentar o Galo, não sei o quê. Mas o que o Flamengo fez com o Tite até agora é uma coisa assim importante. E já conseguiu a classificação com uma Lívia Nepomuceno, já disse anteriormente. O que você pensa do Flamengo e com o Tite, que ele conseguiu, acho que o Gabigol nem entrou hoje. Não. Nem entrou. No último jogo também não. Ou entrou 5 minutos, eu não me lembro. No último jogo ele entrou no final. No final, não foi? Aí teve um jogo que ele entrou e teve um jogo que ele entrou e foi expulso ainda. Então, o Gabigol tá fora do Flamengo com o Tite e com essa comissão técnica. O que você pensa do Flamengo? O que você viu? O que você pode falar do Tite em relação a isso? Porque o Tite é um baita treinador, né? Eu acho que o Tite organizou esse vestiário, vamos chamar assim, né? Que é o que o atleta gosta, né? Dos treinadores que passaram, né, no Flamengo, eu acho que houve muita preocupação em quem joga. O Gabigol é difícil, acho que de você, né, trabalhar com um atleta que quer jogar e se tendo um Pedro, né, no banco. Para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes hoje do futebol brasileiro. Pensa, né? Igual. Do posicionamento dele dentro do campo. Brincadeira que os caras jogam. O cara que pensa, você vê o tempo todo ele procurando o gol, né, para finalizar, ou senão ele deixa o companheiro sempre mais próximo para fazer o gol, né. E o Flamengo tem um elenco muito forte. Muito, né? Forte. Eu acho que desestruturou um pouco no meio da competição desse brasileiro, mas... Sabe quantos gols o Pedro tem? Desculpa, 34 gols da temporada e acho que ficou metade na reserva. Não, e os gols dele são brincadeira. Gols técnico, né? Você Verdade. tem um cara bem posicionado para finalizar. Procura sempre a área, né? Eu vejo assim, o Flamengo tem aí eu acho que uma parada mais difícil agora do próximo... Atlético, Cuiabá e São Paulo. Então, é isso que eu falei. O Palmeiras enfrentando a América, né? Aí já ganha, vai para 66. E aí o que acontecer com o Flamengo e Atlético, aí já é outra história, porque depois o Palmeiras pega o Fluminense, né? Então, essa é a sequência. Eu não arrisco falar quem vai ser campeão, mas eu acho que o Flamengo nessa rodada vai estar com uma preocupação a mais, né? Lívia? Ô, Neto, desde o momento que o Flamengo anuncia o Tite, eu falo que o Tite está assumindo o Flamengo nessa temporada para limpar todas as lambanças feitas pela diretoria, pelo Landim, Marcos Braz, Vitor Pereira, Sampaoli. O Tite encontra a terra arrasada de norte a sul, de leste a oeste. Ele chega para fazer um diagnóstico do paciente. Olha, vamos precisar de um lateral, vamos precisar de um meio de campo, vamos precisar não sei o quê, para construir um time já, identificar as principais deficiências do Flamengo esse ano, para começar mais forte. Ele começa a detectar as deficiências e armar o time no Campeonato Brasileiro ainda, que é muito mais disputado que um Campeonato Carioca. Então ele já começa 2024 com um time mais preparado. Então cria uma expectativa enorme em cima do Flamengo para 2024. Parece ser 300 milhões de investimento, né? O Landim não vai querer sair, deixar o seu último ano como presidente com essa imagem ridícula que o Flamengo teve em 2023. Então o Tite chega, estava a 11 pontos de distância do líder, agora tem a mesma pontuação. São 9 jogos, são 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E agora está conseguindo fazer, por exemplo, a Arrascaeta jogar 90 minutos. O Flamengo vem de 2 jogos que consegue apresentar um bom futebol em 90 minutos, mesmo o América tendo começado melhor essa partida. Acho que o Flamengo hoje, Neto, está muito no lucro. Pela temporada pífia que fez. Foi ridícula a temporada com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, cada jogo era um time, ou seja, ele não deixa nada para o Tite. E ainda assim, chegar no final do ano, tendo essa possibilidade de sonhar com o Campeonato Brasileiro, já está na Libertadores. O Flamengo está muito no lucro. E o que o Tite conseguir agora é pensando para 2024. Isso já anima mais o seu torcedor para a próxima temporada, porque o Flamengo esse ano, tudo que disputou, o Flamengo conseguiu perder tudo. E dá uma esperança para o seu torcedor. Não é só o Flamengo, hein?
O meu Corinthians. Ah, mas vou te falar, né? E de acordo com o presidente, ainda é presidente, né? Muda quase nada ali a gestão do Corinthians, Flamengo e Palmeiras, só os títulos. Só os títulos. Tem que torcer pro seu Corinthians disputado a Série A ainda. Né? Verdade, corre muito torcer, risco. Porque depois do balaio, era o jogo para respirar tranquilo, o Corinthians e tomou um balaio do Bahia. Mas é isso, acho que o Flamengo está no lucro. O vestiário, o Zé te falou sobre o vestiário, foi tudo que o Flamengo não teve nesse ano. Aí vocês falam assim, por exemplo, pegar o exemplo do Gabigol. O Gabigol é um personagem difícil. E Vitor Pereira é fácil. E São Paulo era fácil. Aí você junta o ego desses técnicos com o do Gabigol, que é um grande ídolo do time. E aí muita gente questionou, agora o Tite com o Gabigol, depois do que ele falou em cima do trio, não o Tite jogar. teve que lidar com o Neymar. Mas em eu cima acho que disso, é pior ainda. Quem estava aparecendo, desculpa te Imagina. interromper, mas em cima, nesse período, quem aparecia mais eram os dirigentes. Todos. Landim brigando, né? Aquela Marcos confusão. Braz, O Landim até pouco, né? O Landim foge. O Tite chegou. Acabou tudo. Você vê falar do time. Né? Do time, O Marcos do Braz, que tá Zé, acontecendo, uma coisa do eu sempre coloquei o Marcos Braz na minha crítica, mas com todo o problema que ele causava no Flamengo, ele ainda colocava a cara. Para falar besteira ou não, para assumir o erro ou não, o Marcos Braz ainda colocava a cara. O Landim, poucas vezes, sentou onde deveria estar ali como presidente para falar, olha, erramos, falhamos no planejamento. Eu nunca esqueço, o Flamengo perdeu, foi eliminado acho que da Libertadores, e os jogadores no aeroporto, tentando sair do aeroporto para entrar no ônibus, correram, tentaram se proteger porque a torcida estava ali protestando. O Landim, na hora que viu a confusão, a cena patética, ele volta para se esconder dentro do aeroporto. Isso ali é a imagem do que foi a temporada do Flamengo, que eu repito, está no lucro e ainda assim você vê o seu torcedor no Maracanã lotado, hoje em BH lotado, porque a torcida faz a parte dela. É torcer. O Flamengo, por muito, não fez a parte dele na temporada, mas está com essa possibilidade. Ainda acho que o Palmeiras é mais favorito. Navarro. Cara, eu acho que o Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. E ele entra... Mas sempre ganha do Atlético, né? Porque os caras quebram o Atlético na arbitragem. Desde antes de Cristo. O que o Flamengo faz com o Atlético Mineiro... hipocrisia, Neto. Me hipocrisia ajuda do a quê? te ajudar, O quê? amigo. Eu não entendi. Me ajuda a te ajudar. Não, eu não preciso de ajuda. Qual é seu time? Eu não tô falando do meu time. Eu tô só falando... pra falar seu time, você falou de arbitragem. Não, é que eu sou ídolo do Corinthians, não é só meu time. Eu tô dizendo que o Flamengo sempre fez mal pro Atlético na arbitragem. Agora, se fizer de novo, vai ter que parar o campeonato. A torcida do Flamengo tá chamando, inclusive, de Inferno 2.0. O quê? Inferno 2.0. O que é isso? Porque teve um confronto pela Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, se eu não me engano, No ano de passado. 2022, do ano Que passado. O Dorival perde o jogo de ida por 2-1, finalzinho tem o gol do Lázaro que deixa o Flamengo vivo. E na volta o Gabigol diz que no Maracanã vai ser um inferno. Vai ser um inferno, enfim. E aí a torcida do Flamengo... vai acontecer? Aí o Flamengo ganhou, o Flamengo ganhou, eliminou o Atlético Mineiro. E a torcida do Flamengo, então, vai ter esse peso nesse jogo. Só que tem uma vantagem do Flamengo que é justamente ser franco atirador e fazer o dele, que é Mas muito nem vai ter provável. Aragão nem Reit, hein? Que sabe quem apita o jogo? É o quê? Mas se for o Braulio é a mesma coisa. E eu queria ressaltar um ponto muito positivo Qual do seria o trabalho do ponto? Tite. Everton Cebolinha. O que tem? Não, com o Tite ele jogou muito. Eu sempre fui muito fã do Everton Cebolinha. Por quê? Você gosta de cebola? Hã? Você gosta de cebola? Adoro cebola. Eu não gosto de cortar a cebola. Não, mas você tira aquele negocinho, não tem problema nenhum. Você tem uma técnica Então você boa. não pode, se a Band quiser que você faça o Masterchef, você não pode fazer então, porque você não sabe. Não, posso fazer. Tá bom. Posso. Eu tenho uma técnica boa para descascar aquela parte da cebola e de alho também. Que é coloca a cebola dentro de um pote e sacode o pote. A cebola vem toda descascada. É verdade. Nossa, você é um monstro. Sobre o jogo da... Não, voltando pra você. Voltando ao inferno. Voltando ao Everton, pequeno Cebola, eu sempre fui muito fã desse jogador. E a torcida do Flamengo, claro, ele teve uma dificuldade ali de adaptação e a torcida do Flamengo logo pegou o bode dele. Ficou, enfim, implicando, porque Mas claro, ele foi também não importante tava... pro Tite na Copa América. Quando o Tite colocou era ele... muito grande, né? Quando o Tite colocou ele grande. contra a Bolívia, ele foi artilheiro da Copa América. Ele foi importantíssimo pro Tite. Tanto é que ele muda até o Bruno Henrique. Então, mas é que tem uma questão tática também, não, né? mas ele não tira. Mas quando o Tite chega, o Cebolinha já vinha ele não tira o mostrando Everton boas. Ribeiro do lado esquerdo. Pode ser quem quiser.
é o Everton, o Everton Cebolinha do lado esquerdo. Mas tanto ele como o Luiz Araújo dão ao Tite, né? Luiz Araújo, o Cebolinha também ganha a titularidade com o Tite depois da expulsão do Bruno Henrique ele se machuca, ele tem uma expulsão, ele fica fora e o Cebolinha não sai mais. Mas a escalação dos dois pelo lado, que são jogadores mais jovens e mais leves, dá ao Tite a possibilidade de ter dois laterais que não podem fazer aquilo que o Vitor Pereira queria, nem o que o Sampaoli queria. Então eles vão e voltam 1000 vezes. O Cebolinha com o quarteto tinha que emular o Bruno Henrique. O Cebolinha jogando só com dois, ou Arrascaeta e Pedro, ou eventualmente Everton Ribeiro e mais um, ele faz outra coisa. Mas que com os dois caras o Pedro joga muito. Ele joga muito. Agora, ela chega toda hora pro cara, o Tite vai perder para o jogo de quarta-feira, que é essa final pro Flamengo, né? Porque joga antes do Palmeiras e precisa vencer. Na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo na temporada, que é o Pulgar. É o único volante do Flamengo, ele possibilita que os outros jogadores tenham um outro tipo de função em campo, ele corre por 2 ou 3, ele deixa o Arrascaeta lá na frente não ter que marcar ninguém, e ele tomou hoje o 3º amarelo, depois do Flamengo fazer 2-0, então era até uma possibilidade de ter tirado ele antes, ele toma o cartão e ele tá fora do jogo contra o Galo. Só um detalhe, o Cebolinha já vinha fazendo boas atuações, com o Tite ganha a titularidade, e quando você fala da decepção, é porque ele chega no momento que o Flamengo perde o BH. Que é o cara aberto, de velocidade, e era tudo que o Cebolinha entregava no Grêmio, né? Mesmo ele saindo do Grêmio já numa fase tão boa assim, era tudo que ele entregava. Então ele não conseguiu preencher essa lacuna, por isso do bode da torcida, como você citou. E quando o jogador como Cebolinha, Zete, tem uma sequência de jogos, é o que o Tite deu pra ele, não foi? Uhum. E aí o jogador tem confiança, né? Confiança. E aqui nós estamos discutindo, você vê, Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro... Gabigol, que nem tá jogando, né? Everton Desde Ribeiro, setembro ele não joga, 90 minutos, Nossa, o Gabigol. E era o craque do time. O que o Tite fez? Pegou 2 caras e o Pedro arrebentou. E hoje na coletiva o Tite quis dar todo o mérito pro Cebolinha, né? Porque todo mundo falando sobre a fase do Cebolinha, ele falou, não, ele está trabalhando para isso, não é mérito do técnico. E ele fez um gol de cabeça ali com 1,60 m. 1,60 m. Que campeonato maluco é esse? Flamengo líder, Palmeiras líder, Flamengo líder, Palmeiras líder, Botafogo pipocando. Por sinal, a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro é essa do Botafogo. O primeiro tempo do Palmeiras contra o Fortaleza, muito ruim. No segundo tempo, Gustavo Gomes expulso, mas aí o Palmeiras, o mental, né, como faz o Abel, o psicológico desse time é muito forte. E o Palmeiras conseguiu empatar o jogo com 1 a menos e por pouco não ganha, hein? E agora, na teoria, porque nesse campeonato não dá para cravar nada, é tudo no C. Palmeiras tem um adversário fácil em casa no meio da semana contra o rebaixado América. E o Flamengo tem o Atlético Mineiro que enfiou 3 no Grêmio. O Botafogo já era. O título para mim ou é Palmeiras ou é Flamengo, pela ordem. Flamengo consegue a vitória por 3-0 contra o América Mineiro e fica com a mesma pontuação do líder Palmeiras, hein? O Flamengo encosta no Palmeiras. O Fortaleza teve a vantagem com um jogador a mais e não conseguiu segurar a vantagem. Se o Fortaleza segura a vantagem de 2-1, que tinha com um jogador a mais, o Flamengo, nesse momento, seria o líder do Campeonato Brasileiro. Agora, é uma arrancada impressionante desse Flamengo. Vence por 3-0 o América Mineiro. O Flamengo vence por 3-0 o América Mineiro. Mais uma atuação convincente, mais uma atuação organizada, vai buscando aí esse título brasileiro que era muito improvável. Se o Flamengo tivesse tido o mínimo de vergonha na cara com o Sampaoli, esse Flamengo hoje seria líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo seria líder do Brasileirão sem a pouca vergonha na cara que tinha com o Sampaoli. É bizarro. É um outro Flamengo. E isso mostra que esse time não teve vergonha na cara com o Sampaoli. Mostra que esse time não jogava por causa do treinador. E isso é uma vergonha. Se o Flamengo tivesse feito uma campanha um pouquinho melhor que o Sampaoli, hoje era líder do Campeonato Brasileiro. Não adianta ficar lamentando, ficar falando, o Fortaleza
deixou empatar com um jogador a mais. Não é o Fortaleza que tem que ser campeão pro Flamengo. O Flamengo tem que ser o campeão por si só. O Flamengo tem que jogar, tinha que jogar pela camisa do Flamengo, não pelo Sampaoli, não porque agora é o Tite. Eu sei que o Sampaoli foi muito mal, mas os jogadores do Flamengo são tão culpados quanto, porque o Flamengo está mostrando agora que ele é capaz de jogar muito mais do que jogava com o Sampaoli. Não é possível que o Sampaoli seja tão ruim para um time do Flamengo com esse elenco que tem, não jogar nada. Não é possível. Então, não é falar, se o Fortaleza ganhasse, se o Flamengo tivesse vencido vários jogos, jogando o mínimo, mostrando o mínimo de tesão, o Flamengo hoje seria o líder do Brasileiro. Agora, tem que falar do trabalho do Tite. Tem que se render ao trabalho do Tite. O Tite chega no Flamengo, o Tite melhora muito o aproveitamento desse Flamengo, né? Porque vendo aqui, vamos lá, jogos com o Tite. 3-0 hoje no América Mineiro, tá? 1-1 com o Fluminense no Maracanã. Aí teve 3-0 no Palmeiras. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0 no Maracanã. Depois, 2-0 Fortaleza. O Flamengo venceu o Fortaleza fora de casa. Aí que vem o grande pecado. Perder para o Santos e perder para o Grêmio. Do jeito que o Flamengo perdeu. Ali o Flamengo pode ter perdido o Campeonato Brasileiro, mas é um Flamengo hoje mais organizado. É um Flamengo que hoje tem tesão para jogar, tem motivação para jogar, esse time do Flamengo. É um time mais disciplinado e, para mim, o principal, voltou a querer ganhar. Esse time do Flamengo, com o mínimo de vergonha na cara, ele é muito forte. Esse time do Flamengo, ele tem o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Então, é uma situação que o Flamengo para a próxima temporada promete muito, mas ainda dá muito para ser campeão brasileiro nesse ano. O ano que poderia ser de vergonha total, pode ter um título brasileiro que torna o ano bom, porque você ser campeão brasileiro não pode ser um ano ruim. O Flamengo disputou Mundial, passou vergonha. Carioca, passou vergonha. Libertadores, vergonha ser eliminado pelo fraco Olímpico. Copa do Brasil, chegou na final contra o São Paulo, com muito menos dinheiro, muito menos elenco, perdeu para o São Paulo. Perdeu a Supercopa para o Palmeiras, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle. Tinha tudo para esse ano, tem tudo para esse ano, ser um fiasco para o Flamengo, ser um vexame para o Flamengo. Mas o Flamengo, se ele conquistar esse título brasileiro, o ano vira bom. Vira bom, porque o Campeonato Brasileiro vale muito. E nesse momento, olhando a tabela, o Flamengo perde no saldo de gols pro Palmeiras. Tá aqui, ó. No saldo de gols. São 4 pontos. 4 pontos de diferença do Flamengo pro Palmeiras. 4 pontos não. São os mesmos pontos, só que o Flamengo tem o saldo de gols muito pior. Eu mostrei a parte errada da tabela. É essa aqui, ó. 63-63. O Flamengo com o Palmeiras. Só que o saldo de gol do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo. Então, se daqui para frente no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo só vencerem, o Palmeiras é campeão. Não dá para o Flamengo tirar a diferença de saldo de gols. Porque a diferença de saldo de gols nesse momento é de 9 gols de saldo a mais tem o Palmeiras. É muito difícil o Flamengo tirar 9 gols de saldo em 3 jogos. É quase impossível. Então o Flamengo tem que torcer para um tropeço do Palmeiras, sendo que nos próximos jogos esse tropeço não vai acontecer. Eu acho que o único otimismo do Flamengo, para ser bem sincero, é na última rodada do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras, ele tem os jogos fáceis, o Palmeiras tem o América Mineiro na próxima rodada. O América Mineiro em casa, não tem como o Palmeiras perder para o América Mineiro em casa. Depois o Palmeiras tem o Fluminense. É um Fluminense que vai enfrentar o Palmeiras focado totalmente no Mundial de Clubes e, sendo muito sincero, né? É um Fluminense que não vai querer ajudar o Flamengo. Fluminense não briga mais por nada no Campeonato Brasileiro. Já tem a vaga garantida na Libertadores, porque é o atual campeão. É ele podendo não dificultar para o Palmeiras, para não facilitar para o Flamengo, tá ótimo. Então, os próximos 2 jogos do Palmeiras, faltam 3. Os próximos 2 são vitórias praticamente certas do Palmeiras. É o América Mineiro em casa, né? E o outro é o Fluminense em casa. Então, são jogos que, para o Palmeiras, são maravilhosos, deixando bem claro. São jogos maravilhosos para o Palmeiras. E aí, o otimismo do Flamengo, se o Flamengo ganhar todos os jogos, se o Flamengo vencer todos os jogos até o fim do campeonato, o otimismo é que o Palmeiras perca pontos para o Cruzeiro na última rodada. Por quê? Porque o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro no Mineirão,
Provavelmente o Cruzeiro precisando de algum resultado para se manter na primeira divisão. Então, com o Cruzeiro brigando para se manter na primeira divisão, pode ser que o Cruzeiro, claro que o Cruzeiro não vai ser o favorito. É óbvio que o Cruzeiro não vai ser o favorito contra o Palmeiras. É um jogo do time que está buscando o título contra o time que está tentando não cair para a segunda divisão. Só que é em casa, é no Mineirão, sem torcida, ou seja, não vai ter tanta pressão no Cruzeiro, sem torcida lá no Mineirão, e o Cruzeiro pode, assim, dificultar para o Palmeiras. Para mim, a única chance do Palmeiras perder esse título brasileiro é perdendo ponto para o Cruzeiro. Se alguém tivesse chegado para nós, rubro-negros, dito, olha, vamos fazer o seguinte, vocês ganham, o Palmeiras empata. Todo mundo assinava, na hora. Porque, porra, o Flamengo chegou. O Flamengo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, faltando 3 rodadas. A má notícia é que tem uma diferença grande no saldo de gols, né? Deixa eu ver quanto é que está a diferença no saldo. Mas é uma diferença quase impossível de se imaginar o Flamengo tirando, ainda mais em 3 rodadas, né? Aqui, o saldo de gols do Palmeiras é 26 e do Flamengo é 17, ou seja, são 9 gols de diferença. É muita coisa, é muita coisa. Em 3 jogos, o Flamengo não vai conseguir tirar isso. Até porque o Palmeiras, se ganhar os 3 jogos, vai fazer pelo menos mais 3 gols de saldo aí, né? Então o Flamengo teria que tirar 12. Muito pouco provável, né? Pouco provável. Mas o fato é que ficou um gosto amargo, porque o Fortaleza teve tudo para ganhar o jogo, né? O Fortaleza saiu na frente, o Palmeiras teve um jogador expulso, conseguiu empatar, o Fortaleza fez 2-1, e o que é pior, o Fortaleza teve o 3º gol, claríssimo a discussão, claríssimo, né? E os caras conseguiram perder o gol 3 vezes. 3 vezes. Então, foi uma pena, realmente. Palmeiras com 1 a menos. Era perfeito, né? Porque se o Palmeiras tivesse perdido, um jogo que ele teve tudo para perder, né? O Flamengo seria líder isolado e seria, então, ele, Flamengo, o único a depender só de suas forças. Agora, em princípio, é o Palmeiras que está nessa situação, né? Não é só depender das forças dele totalmente, 100%, porque se o Flamengo dispara 3 goleadas e os 2 ganham os 3 jogos, mas o Flamengo disparando 3 goleadas, sim, impossível, é praticamente impossível, mas não é matematicamente impossível. Mas o fato é que vai ficar mais difícil, né? Essa era a rodada para tirar ponto, como o Flamengo tirou, mas teria sido perfeita para tirar e passar o Palmeiras. Se o Flamengo passasse o Palmeiras, não é para dizer que vai ser campeão, não, porque o Flamengo tem As 3 rodadas finais do Flamengo são muito mais difíceis que as do Palmeiras, né? E o Flamengo, de uma certa forma, aproveitou. Mas, repito, foi uma pena a gente ver a vitória do Fortaleza escapar num jogo em que o Fortaleza foi melhor, o Fortaleza ganhava de 2-1 e teve um 3º gol desenhado, perdeu 3 vezes mesmo, 3 vezes, é assustador. E o Palmeiras com 1 a menos, né? Então, por incrível que pareça, num dia que o Flamengo jogou bem, que o Flamengo ganhou do América, o Flamengo encostou no líder, o Flamengo foi líder durante alguns momentos da rodada, quando o Palmeiras perdia, ficou um pouquinho aquele gosto amargo do Fortaleza não ter conseguido manter a vitória, né? Teve tudo para manter essa vitória, e aí o Flamengo estaria, sim, numa situação muito interessante para ganhar o time. Ainda dá para sonhar? Dá. Claro que dá para sonhar. Faltam 3 rodadas, gente. O Palmeiras não está jogando bem. O Palmeiras hoje não mereceu o empate que conseguiu. O Fortaleza, desde o primeiro tempo, ainda com 11 contra 11, foi melhor do que o Palmeiras. A zaga do Palmeiras hoje foi péssima, jogou pedra em Santos. Gustavo Gomes, inclusive, foi expulso de novo. Murilo estava mal. O ataque do Palmeiras também não jogou à altura do que a gente já viu esse time do Palmeiras jogar. Então, não é impossível que ele ainda tropece. Assim como não é impossível, num sonho delirante, imaginar que o Flamengo ganhe os 3 próximos jogos com uma margem boa de gols para tentar descontar. Mas o problema é que são 9 gols e o Flamengo, ainda que ganhe com uma boa margem, o Palmeiras, se tiver na briga, vai ganhar também. Também, no mínimo, vai botar mais 3 golzinhos aí de diferença, se não puser mais. Enfim, a verdade é que o Flamengo chegou. Isso é inegável. O Flamengo chegou. E a melhor notícia de todas, que eu acho, é porque o Tite está fazendo um belo trabalho. Então, se o Flamengo não conseguir ganhar esse título brasileiro, que vamos combinar, até algumas rodadas atrás ninguém acreditava. Se o Flamengo não ganhar esse título brasileiro, pelo menos ele vai classificar para a Libertadores. Ele está muito bem encaminhado para ficar no G4. Só voltando a olhar aqui a tabela, neste momento ele tem 4 pontos de vantagem sobre o Grêmio, que é o primeiro fora do G4, o Grêmio que levou essa sapecada hoje. Então eu acho que as chances, e também sobre o Bragantino, que perdeu hoje também para o Internacional. Então as chances do Flamengo acabar no G4 são muito boas. E isso
vamos ser justos, era a meta do Tite quando ele chegou. Disse, eu quero chegar no G4. Nosso gol, nossa meta é chegar no G4. Agora, isso está muito bem encaminhado e quando a gente olha para a temporada que vem, com o Tite permanecendo, claro que ele vai permanecer, e com reforços no elenco, sim, aí a temporada parece bem promissora, mas... Claro, faltando 3 rodadas e com chance de título, todo mundo tem esperança ainda desse título, embora ainda esteja difícil. Vamos falar sério, tá difícil. Muito bem, então a gente tem aí os jogos dessa rodada, né, os jogos importantes que aconteceram, a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Atlético, o Botafogo sofreu o empate na última bola do jogo praticamente, né? Empate do Santos, o Santos que não perde desde que sofreu aquela goleada de 7-1 para a equipe do Internacional, né? E o Palmeiras conseguiu um empate com sabor de vitória, porque o Palmeiras perdia o jogo por 1-0, empatou, teve a expulsão do Gustavo Gomes, sofreu 2-1, teve a chance de fazer 3-1 o time do Fortaleza, uma chance claríssima, por sinal, conversando sobre Flamengo e Atlético Mineiro, é o jogo mais difícil, em tese, que o Flamengo terá nessa reta final, porque depois enfrenta o Cuiabá e depois o São Paulo, que hoje empataram 0-0 no Morumbi. O Cuiabá é no Rio e o São Paulo no Morumbi. São Paulo é campeão da Copa do Brasil, mas é um time que já está pensando nas férias e tudo, é diferente. O Palmeiras terá o Flamengo enfrenta, o último adversário que o Flamengo enfrenta, que tem total interesse ainda, é o Atlético. Tanto o Cuiabá como o São Paulo agora jogam mais leves, já conseguiram o que queriam. Classificação para a Libertadores e título da Copa do Brasil, caso do São Paulo, e livrar-se do rebaixamento, do risco, né? E classificação para a Copa Sul-Americana, a equipe do Cuiabá. O Palmeiras vai enfrentar o América. O América é um time meio traiçoeiro, porque ele ataca a grita, você viu, meteu bola na trave, eu até gravei um vídeo lá no Instagram, alertando para isso, é um dos times que mais finaliza, mais manda bola na trave no campeonato, e mandou bola na trave no começo do jogo. Você faz 1-0, às vezes esse tipo de jogo se complica ali. Acho muito difícil o América complicar a vida do Palmeiras, mas eu alertei para o Flamengo, vale para o Palmeiras também. Todo cuidado é pouco. Você, de repente, um time desse, franco atirador, faz um gol, você se embanana e vira um jogo às vezes complicado, mas acho que não. O Palmeiras vai vencer esse jogo, aí tem tudo indica, né? Aí tem o Fluminense que fora de casa é inofensivo, só ganhou 2 jogos, é a terceira pior campanha de visitante e a primeira como mandante. O Fluminense nesse Campeonato Brasileiro é um time de Maracanã. Muito difícil o Fluminense fazer frente ao Palmeiras jogando em São Paulo. Esse jogo deverá ser no Allianz Parque, a gente vem até avisando já há algum tempo que esse jogo é o único dessa série final do Palmeiras que poderia ser no estádio, no seu estádio, não em Barueri, e tudo indica será lá. Então o Fluminense talvez seja até uma presa fácil, pensando no Mundial, já desconcentrado. E, por último, o Cruzeiro. Aí é o jogo do Palmeiras contra um time que deve estar lutando contra rebaixamento. Amanhã o Cruzeiro joga contra o Goiás, inclusive, né, em Goiânia, tentando aí sair do Z4, onde ele está, desde que o Bahia goleou o Corinthians e empurrou o Cruzeiro para aquela posição incômoda. Então, você tem aí uma reta final em que o Flamengo tem jogos em tese mais difíceis, mas, se você pensar também por um outro lado, né, o Flamengo dependia de alguns resultados, 2 empates do Botafogo e uma derrota ou 2 empates do Palmeiras. Desses 3 a 4 resultados que o Flamengo precisava, 3 já aconteceram. Quase 4, que o Fortaleza teve a chance de vencer o jogo de hoje. Então, para quem dependia de vários resultados, hoje depende, além dos seus próprios esforços, hoje o Flamengo depende de um resultado. Claro, vai diminuindo a chance porque vão acabando os jogos, mas cabe ao Flamengo tentar até o final. O Viola falando, foi muito boa rodada para o Flamengo, só não foi perfeita porque o Palmeiras empatou. Eu concordo, acho que é bem por aí mesmo. O Flamengo teve uma rodada favorável, acho que bem favorável, porque se você pensar nesse contexto, né? Peraí. Bela vitória do Flamengo por 3-0 sobre o América Mineiro, que deixa o Campeonato Brasileiro completamente embolado. O Flamengo empatou em pontos com o Palmeiras, ambas as equipes agora com 63 pontos, só que o Palmeiras leva vantagem no saldo de gols, uma bela vantagem de 9 gols, aliás, né? O Palmeiras que ficou no empate por 2-2 com o Fortaleza. Mas caso você não tenha assistido ao jogo do Flamengo, saiba que a equipe fez um futebol até um pouco burocrático no primeiro tempo. O América começou melhor, por incrível que pareça, já rebaixado, metendo bola na trave do goleiro Rossi, aquela coisa toda. Mas aí o Flamengo foi se acertando em campo e chega ao gol com uma jogada que o Flamengo havia ensaiado bastante no jogo contra o Red Bull Bragantino, com o Cebolinha entrando na área, né? Se aproveitando do cruzamento do Ayrton Lucas de direita e cabeceando para o canto, no cantinho, sem chances para o goleiro
Jor e defender, né? E aí foi um primeiro tempo que o Flamengo foi levando, era superior, mas também nada demais. Na segunda etapa, o Flamengo desabrochou, fez uma grande atuação, acabou derrotando o América por 2-0 na segunda etapa, com o Pedro logo no início e Everton Ribeiro já no final da partida. Everton Ribeiro que entrou no lugar do Arrascaeta. O Flamengo vai ter um jogo dificílimo agora, no meio de semana, contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã. E perdeu um dos seus principais jogadores, se não o principal jogador do Flamengo na temporada, o Eric Pulgar, que recebeu o 3º cartão amarelo. Torna a vida do Flamengo um pouco mais difícil, lembrando que o Flamengo vai ter que ganhar todos os seus jogos, enfrenta Atlético Mineiro no Maracanã, Cuiabá no Maracanã e depois fecha na outra quarta-feira, daqui 10 dias, contra o São Paulo no estádio do Morumbi. É um final de campeonato brasileiro de pegar fogo. O Flamengo é o coração do Rio. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Flamengo é o coração do Rio. Não tem como. Mexe. Você pode estar jogando mal pra caramba, mas quando começa a ganhar, já era. A porrada come. Aí não tem jeito. Pode perguntar, todo jogador sabe isso. Não tem jeito. Isso é, a emoção já te levanta, o teu alto astral já levanta. A emoção já... Ah, não tem como, já bota a mãozinha, vai pra lá, merda, vambora. Quando os caras fizeram o gol, rapaz, eu chorei pra caramba, tu não viu não? Chorei a pampa, rapaz, eu acabei de tomar... Eu tava tomando em casa no primeiro jogo, choveu pra caramba. Aí foi no banheiro, eu falo a verdade, não tem calma não. Fui no banheiro, todo mijando. Eu falei, porra, o que foi, mano? Você não foi, não? Todo mundo pulando, fizemos um gol, eu falei, caralho! É, meus amigos, será que vai se repetir o feito de 2009? Quando o Flamengo conseguiu aquela recuperação extraordinária e conseguiu ser campeão? A tabela do Campeonato Brasileiro indica que está acontecendo a mesma coisa, olha só. O Flamengo, nesse momento, está com 63 pontos, a mesma pontuação que o Palmeiras, que é o primeiro colocado nesse momento. Todos os times têm 35 jogos, só que o Palmeiras, nesse momento, tem saldo de gols ao seu favor, né? No caso, o Flamengo está atrás por causa somente do saldo de gols. O Flamengo tem uma partida muito difícil contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira. É como uma final de campeonato, porque o Atlético Mineiro também entrou na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, está 3 pontos atrás do Palmeiras e também do Flamengo, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, a pergunta é para você. Você acredita que o Flamengo pode fazer esse feito que fez em 2009 e conquistar o título nesse ano do Campeonato Brasileiro? Escreva aí nos comentários, participe do nosso canal. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.